A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, o estudo de hoje nós vamos ver sobre a igreja. Estudo retirado da Bíblia de Estudo Pentecostal. A fundamentação bíblica encontra-se no Evangelho a qual escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra grega eclésia, igreja, literalmente, refere-se à reunião de um povo por convocação, do grego eklálio. No Novo Testamento, o termo designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúne como cidadãos do reino de Deus, como podemos verificar em Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz: Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha que mensagem maravilhosa o apóstolo Paulo está transmitindo para a igreja de Éfeso. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Com o propósito de adorar a Deus, a palavra igreja pode referir-se a uma igreja local, como nós podemos verificar no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 17, e Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 4. Ou a igreja no sentido universal, em sua totalidade, como nós podemos ver na própria fundamentação bíblica em Mateus 16, versículo 18, Atos, capítulo 20, versículo 28 e Efésios, capítulo 2, versículo 21 e 22. A igreja é apresentada como o povo de Deus. 1 Coríntios 1, 2, capítulo 10, versículo 32, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 10. O agrupamento dos crentes redimidos como fruto da morte de Cristo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. É um povo peregrino que já não pertence a essa terra. Hebreus, capítulo 13, versículo 12 ao 14. Cujo primeiro dever é viver e cultivar uma comunhão real e pessoal com Deus. 1 Pedro 2, 5 e Hebreus 11, 6. A igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. A separação do mundo é a parte inerente da natureza da igreja, e a recompensa disso é ter o Senhor por Deus e Pai. 2 Coríntios 6, 16 ao 18. A igreja é o templo de Deus e do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16, 2 Coríntios 6, 14, 2 Coríntios 7, 1, Efésios 2, do versículo 11 ao 22, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 10. Este fato, no tocante à igreja, requer dela separação da iniquidade e da imoralidade. A igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Cristo Jesus. 2 Coríntios 11, 2, Efésios 5, 23 ao 27, Apocalipse 19, 7 ao 9. Esse conceito nupcial enfatiza tanto a lealdade, devoção e fidelidade da igreja, quanto o amor de Cristo e sua igreja e a sua comunhão com ela. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 6, versículo 15 e 16, capítulo 10, versículo 16 e 17, capítulo 12, versículo 12 ao 27. Isso indica
que não pode existir igreja verdadeira sem união vital dos seus membros com Cristo. A cabeça do corpo é Cristo. Colossenses 1,18, Efésios 1,22, Efésios 4,15, Efésios 5,23. A igreja é uma comunhão. Vem do grego, koinonia. Ela é uma comunhão espiritual. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, e Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Isto inclui a habitação nela do Espírito Santo. Evangelho qual escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 13. Evangelho qual escreveu João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Evangelho ainda de João, capítulo 20, versículo 22. A unidade do Espírito. A igreja também é a unidade do Espírito. Efésios, capítulo 4, versículo 4. E o batismo com o Espírito. Então, a igreja, ela inclui a habitação do Espírito, a unidade do Espírito e o batismo com o Espírito. Você pode conferir em Atos, capítulo 1, versículo 5, Atos 2, 4, Atos 8, 14 ao 17, Atos 10, 44 e Atos 19, do primeiro versículo ao versículo de número 7. Esta comunhão deve ser uma demonstração visível do mútuo amor e cuidado entre os irmãos. Evangelho qual escreveu João, capítulo de número 13, versículo 34 e 35. A igreja é um ministério, e ministério do grego, diaconia, esse ministério espiritual. Ela ministra por meio de dons. Vem do grego, palavra dom, charismata, outorgados pelo Espírito Santo de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 6, e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, 1 Coríntios 12, 4 ao 11, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20 ao 31. E Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. A igreja é um exército engajado num conflito espiritual, batalhando com a espada e o poder do Espírito. Efésios 6, 17. Seu combate é espiritual contra Satanás e o pecado. O Espírito Santo, o Espírito que está na igreja e a enche, é qual guerreiro manejando a palavra viva de Deus, libertando as pessoas do domínio de Satanás e anulando todos os poderes das trevas. Atos 26, 18, Hebreus 4, 12, Apocalipse 1, 16, ainda em Apocalipse 2, 16 e 19, do versículo 15 e o versículo de número 21 do capítulo 19. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade, 1 Timóteo 3,15, funcionando assim como o alicerce que sustenta uma construção. A igreja deve sustentar a verdade e conservá-la íntegra, defendendo-as contra os deturpadores e os falsos mestres. Filipenses 1,17 e Judas, versículo de número 3. A igreja é um povo possuidor de uma esperança futura. Essa esperança tem por centro a volta de Cristo para buscar o seu povo, sua igreja. João 14:3, 1 Timóteo 6:14, 2 Timóteo 4:8, Tito 2:13, Hebreus 9:28. Depois nós vamos ver um estudo sobre o arrebatamento da igreja. Dando continuidade no último tópico, a igreja é tanto invisível como visível. A igreja invisível é o conjunto dos crentes verdadeiros, unidos por sua fé viva em Cristo. A igreja visível consiste de congregações locais, compostas de crentes vencedores e fiéis, bem como também dos crentes professos, porém falsos, como Apocalipse 2:2, caídos, Apocalipse 2:5, espiritualmente mornos, Apocalipse 3:1, e mornos, espiritualmente mortos, Apocalipse 3:1, e mornos, Apocalipse 3:16,
E nós podemos também ver essa confirmação em Mateus 13, 24 e Atos capítulo 2, versículo 5. E vale ressaltar, amados irmãos, que Cristo Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Sua igreja somos nós, que professamos a Cristo Jesus como nosso único, suficiente e exclusivo Salvador, e estamos na iminente expectativa da sua volta. Anelamos pela volta de Cristo. E a igreja diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus está voltando para buscar seu povo. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora e a vinda que há de vir o Filho do Homem. Que Deus abençoe abundantemente a cada um dos meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Santo e meigo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém.